Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no episódio do Verso Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes amigos, colegas de trabalho, dois assessores que fizeram uma transição de carreira e esse é o foco do nosso papo hoje. Então estou aqui com Rafael Ferreira, Felipe Gasal, hoje sócios da Verso, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que vocês chegaram até aqui. Prazer estar aqui, Fixo. Valeu pelo bate-papo aí que a gente vai ter. Uma honra estar aqui com vocês. Muito boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês também. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o que todo mundo quer saber. Como que vocês chegaram até aqui, mas primeiro, de onde vocês vieram? Então, Rafa, começa contando um pouquinho da tua história, o que te fez vir pro mercado, lá atrás, como começou essa história? Vamos lá. Bom, um resumo, só para situar quem tá ouvindo. Eu sou formado em comunicação, minha família toda sempre foi muito boa de comunicação e meu irmão mais velho me influenciou muito. Eu tenho um irmão que ele é mais velho, 18 anos de diferença e ele atuou no mercado financeiro durante muitos anos, então ele foi meio que uma inspiração. Ele direcionou a área de comunicação para mim e logo em seguida, depois eu vou contar, foi uma referência para que abrissem as portas ali, uma luzinha me direcionasse para o mercado financeiro, né? Então, eu fiquei praticamente dos 20, me formei, mas dos 20 até os 27 anos trabalhando com mídia e marketing. Legal. E aí, com 26 anos, eu tive a minha primeira, praticamente 20 anos atrás, né? A minha primeira experiência no mercado financeiro. E foi muito interessante, porque foi um pouco antes de uma crise do subprime lá nos Estados Unidos. Tenso, que foi um momento que logo que eu entrei no mercado financeiro, eu saí da comunicação, eu entrei no mercado financeiro, fiquei só 2 anos e fui expulso, assim, né? Você entrou no subprime? Um ano antes. Um ano e meio antes. Nossa, que cartão de visita, hein? E aí, na época, quando tinha uma série de profissionais sendo demitidos, gente com 10 anos de... Aquela cena clássica do Lehman Brothers, as pessoas saindo com as caixas, né? Exatamente. E aí eu tava entrando e tava começando ali. O Brasil tinha uma promessa em 2007... foi investment grade, o Brasil bombando. Falei, é agora, né? Vou entrar. Sim. E aí não era aquele momento ainda. E aí voltei para publicidade, para mídia. Então você trabalhou numa asset? Trabalhei numa asset. Legal. Só para... Eu não sei se vai ser um breve papo aqui, depois o Gasal vai falar, e eu já posso seguir. Não, então foi isso. Eu comecei numa gestora no Rio de Janeiro. Legal. E a gestora era legal porque tinham pessoas referências do mercado já, da época do Jorge Paulo Lemann, do Clóvis Macedo, que foi do grupo do Lemann, o pessoal do BBM. E aí foi uma referência. Quando veio a crise e eu saí, cara, eu falei, vou ficar tentando, ainda não deu certo. E essa gestora era no Rio. Legal. Eu tinha muitos amigos no Rio. Tá bom. E um grande padrinho na época, que era o Rodolfo, que é esse XP. Ele que falou, tô indo abrir o escritório da Gap na época em São Paulo. A Nobel tá fazendo esse movimento, vai para lá. E aí fui, bati, voltei e acabei saindo do mercado. E aí depois, eu fiquei de 2008 até praticamente 2018. 10 anos fora. Né? Foi quando eu resolvi fazer uma pós. Eu falei, se eu quiser, de fato, voltar para o mercado financeiro... E o meu irmão operava na física muito, então eu cresci vendo. Então já tinha uma vontade de uma coisa mal resolvida, né? Sim. Fiquei 1 ano e meio só e tive que sair. E aí, pouco antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, eu resolvi estudar um pouco mais. Aí quando veio a pandemia, na hora eu fui de cabeça, fiz um MBA. E aí as coisas começaram a acontecer. Bom, aí você sabe me dizer mais. Isso vai ficar para daqui a pouco. Tá. E aí a gente vai. Gasal, conta um pouco agora da sua história, de onde você veio para essa transição de carreira. Nossa, eu desde o colégio eu sempre quis trabalhar com o mercado financeiro, né? Mas qual foi a influência? Eu tenho muitos primos, familiares que, cara, trabalharam no BTG, trabalharam em vários lugares. E eu vi aquela galera crescendo, mercado crescendo no Brasil. E eu sempre quis. Então, eu fui, cara, fazer engenharia de produção, que eu acabei não conseguindo, fui para economia. E aí, só que no meio do caminho teve problemas com meu pai financeiros, eu tive que parar de
e trabalhar, botar a mão na massa, né? E aí, na época, eu me dava muito bem com informática, né? Eu, desde molequinho, gostava de brincar com Entrega computador. a idade, né? Ninguém mais fala informática hoje em dia, né? Trabalhava com informática. É que na época era informática. 40 a mais. Evoluiu e virou TI, né, cara? Evoluiu e virou TI. Aqui a gente já sabe a idade, né? Uns Já 40 a mais. entregou na hora. E aí eu, desde molequinho, cara, eu gostava muito. E acabou que meu pai conseguiu uma entrevista com um presidente de uma empresa e ele falou, cara, aqui eu tenho uma vaga na área de informática, quer entrar? Eu falei, quero. Tenho que começar a fazer meu dinheiro, né? Então vamos. E aí dali, cara, não parei mais. Foram 17 anos, eu acho. Acho que 17 anos na área de... Aí fui pra TI, começou informática, depois evoluiu, virou TI. E aí, na pandemia, eu, cara, pensei muito, tava ali meio insatisfeito com a parte... Você vendo o mercado mudando, com a parte de assessoria que não existia antigamente, era bolsa, né? Eu não era muito fã, mas aí com o mercado de assessoria foi mudando bastante o mercado, eu fui me interessando. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu indicava cliente para assessoria, né? Amigos meus, eu indicava para quando alguém precisava de alguma coisa, eu indicava para algumas assessorias. Então eu fui vendo aquilo ali, eu falei, cara, eu fiquei olhando, falei, se eu sair e for para assessoria, eu tenho uma carteira boa já em... Tem alguns amigos que já me procuram. Já me procuram, tô ali, já tenho uma carteira boa. Aí foi quando eu fui, conversei, né, com você lá atrás, outros escritórios também da XP. E daí pra frente... É o que a gente vai falar aqui. Daqui a pouco. Vocês dois tocaram num ponto curioso aqui. Na pandemia, vocês dois tiveram ali talvez um momento de reflexão, né? Acho que todo mundo na pandemia acabou parando para analisar a própria vida, em casa, né? sem fazer nada, só trabalhando, né? A gente vinha numa esteira, talvez, né? A gente fazer, às vezes sem perceber o que a gente está fazendo, né? Exatamente. E aí, quando todo mundo teve que parar, talvez foi um momento ali de reflexão, e aí foi engraçado vocês dois falarem que na pandemia talvez tenha dado um gatilho ali de, peraí, será que eu tô fazendo o que eu gosto? Será que tem alguma coisa mal resolvida? Será que a minha vocação sempre foi no mercado? Então, isso aconteceu? Vocês percebem que isso aconteceu? Sim. Eu até falei, sempre que alguém me pergunta, que eu converso, que para falar sobre a transição, eu sempre falo isso. Eu mudei em outubro, novembro de 2020, né, pro mercado. Então, foram aí 8 meses, né, cara, em casa. No máximo eu saio da minha casa de São Paulo e pra casa da minha mãe no Rio. E, cara, trabalhando, e você, cara, o tempo que você não estava trabalhando, você não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, aí pensei muito, e aí as coisas aconteceram no trabalho, e falei assim, cara, mas não é isso que eu quero, não estou satisfeito, não estou feliz. Aí eu falei, cara, vamos tentar sorte, né? Tô novo ainda. Sei. Legal. Não, sem dúvida também. No meu caso, em 2019, foi um finalzinho de 2019... por influência da minha esposa até, que estava operando na física, fazendo algumas operações, assim, né? Eu falei, eu lembro que eu fazia isso há alguns anos atrás, que legal. E aí, quando veio a pandemia, obviamente teve mais tempo para, eu vou investir tempo. E o ócio criativo também, né? Você ficar pensando, às vezes a gente precisa fazer umas pausas para realmente entender o que está fazendo sentido na vida, né? E você falou, você tocou num ponto, uma boa observação. Na hora que eu parei, realmente, eu falei, por que não? Sim. E acho que foi uma conjuntura, né, de fatos, né, que trouxeram a isso. Então... eu acho que na pandemia também ficou muito em evidência o mercado financeiro, porque o mundo inteiro colapsou ali em mercado. As notícias eram constantes. Sim. Dólar para cima, juros, bolsa, aquela loucura. Então tinha muita matéria o tempo inteiro, todo mundo preocupado. Talvez vocês, né, ali com o dinheiro de vocês na pessoa física, vendo o que estava acontecendo. Sim. Então tinha muita notícia falando sobre o mercado financeiro, né? Então junta ali o momento de você estar parado, refletindo no que você quer fazer, com vários gatilhos do outro lado de influência. É a conjuntura que você comentou, né? E você com mais tempo em rede social, sendo impactado pelas instituições, né? E aí você teve ali em 2021 uma Selic caindo. Então todo mundo começou a olhar para a bolsa, começaram a fazer torcidinha organizada de ações, começou a influenciadora a ter uma relevância muito grande. Aquilo, para quem já tinha
dentro de si uma vontade de voltar para o mercado ou iniciar no mercado, aquilo aflorou, né, nesse momento, né? Então, eu lembro direitinho, porque eu fui impactado 1, 2, 3 por um curso, por esse MBA. Eu tava só com dó de pagar, né? Aquela coisa, eu falei, na quarta, o algoritmo, ele é insaciável. Vai te abraçando. Aí, eu olhei assim do escritório, olhei pra minha esposa e falei, paguei. Agora eu vou ter que fazer, porque os caminhos, eles nunca vêm arrumadinho para você, né? Um tapete, o caminho agora é esse. Tá um tapete, a planta tá cortada aqui, jardim, você pode... Cara, vem cacto, pedra rolando. Você que tem que ir abrindo seus caminhos. Então, primeiro, investe. Até entrando na seara agora aqui de transição de carreira, cara, nunca vai estar um caminho prontinho. Olha, primeira classe, agora a sua transição de carreira. Cara, transição de carreira, você vai sair do banheiro do avião lá no final para ir para a primeira classe. Você vai passar por muita coisa, né? Exato. Mas é você que tem que partir desse começo, esse início. Bom, belo gatilho para a gente começar aqui, então, a falar mais a fundo do momento do dia D, né? O dia D se é que existiu, né? O dia D na vida de vocês, de falar, eu vou para isso, né? Então, acho que o Ghazal teve uma história de pedir demissão. Como é que foi esse dia? Falar, é isso que eu vou fazer e eu preciso me posicionar para isso acontecer, porque com os dois ao mesmo tempo não dá. Como é que foi esse momento, Ghazal? O que veio na tua cabeça nessa época? Cara, eu tive assim, eu já tava com muito esse pensamento, né? E aí, no momento, eu tive acontecimentos no trabalho, né? Que me deixaram um pouco chateado lá. E aí, falei, cara, vou com tudo. E aí saí, liguei pra galera de escritório que eu conhecia. Em uma semana ali eu já tava com, cara, 4 escritórios falando comigo, vem trabalhar com a gente, não sei o quê, parará. E eu falei, cara, agora eu vou. Todo mundo tá acreditando em mim, vou acreditar também, né? O que será que eles estão vendo que eu não sei, né? Exatamente. Aí fui, cara, aí fiz Ancor. Acho que foi novembro. Fiz Ancor em finalzinho de dezembro ali. Aí passei, e aí eu comecei no dia 4 de janeiro, primeiro dia útil de 2021. Eu assinei lá o contrato da XP, né? Que legal. E daí aí a história não é tão bonita. Aí começa a ser uma história. Aí calma, segura. Senão vai afugentar as pessoas aqui. Calma, é bem coisa boa, calma. Rafa, teve um dia D, você falou, é agora. Quando você pagou o MBA, talvez tenha sido já o primeiro ali. Foi Mas o primeiro. Quando você falou, cara, é agora. All in. Eu tive 2 momentos, né? Um na conversa com o nosso amigo em comum, o Arslan. Foi quando eu tenho essa mensagem até hoje, salva, que eu mandei a mensagem para ele. Falei, tô querendo voltar pro mercado financeiro, assim. Entrei no MBA, quais são os certificados que você acha que eu devo tirar? Eu falei, Deus, me dá um sinal. Se ele responder em 10 minutos, eu tenho que pisar fundo. Ele respondeu em 1 minuto, ele estava online, ele... Primo, quero falar com você. Aí ele respondeu um texto enorme, falou, se for pro paixão, vai agora. Se for pro dinheiro, não vá. Olha, conselho. Aí isso na hora eu falei, a mensagem veio em 1 minuto e ele falou uma frase tão forte, cara. Acho que o caminho é esse, né? Legal. E aí o segundo foi quando eu vou no escritório, encontro com vocês, que era para me tornar um cliente, que eu queria operar... Essa história é muito curiosa, calma. Vai para depois? Vamos contar agora. Essa história é muito curiosa. Essa história é muito boa. Eu e Ghazal, nós trabalhávamos juntos. O Ghazal depois fez essa transição de carreira. A gente começou a trabalhar junto ali no começo de 21. Em janeiro de 21, a gente começou a procurar escritório pra gente alugar e montar uma filial que a gente estava representando um outro escritório do Rio. E aí, nesse momento, aparece ali no final desse ano, Rafael aparece. E aí essa história é engraçada, né? Outubro de 21, né? Outubro de 21. Porque eu falei pra Renata, a gente tava fazendo umas operações ali e eu tava super mal assessorado. Eu falei, amor, você tem algum contato? Eu falei assim, tem um amigo meu, que eu conheço há 10 anos, da época do triatlo, que ele tá montando escritório aqui. Eu adoro ele, é um cara nota 1000. Por que você não vai lá, a gente marca um café? E aí, chego lá e estão vocês dois, nós né? Dois. Aí chega lá, nós dois. Lobo solitário. E foi muito legal esse dia. Eu lembro ontem, assim. Pra mim foi ontem. E aí foi legal que a gente começou a bater papo com o cliente. Sim. Você foi visitar a gente como cliente. Eu e a Renata, né? Estava insatisfeito com a sua assessoria de outra plataforma.
E aí é legal que já começa a falar um pouco do escopo do assessor, né? Que é entender a vida da pessoa, entender o contexto que ela está inserida, entender o histórico que a pessoa carrega. E aí eu lembro que você começou a contar da sua vida, começou a contar da sua carreira, e aí o teu olhinho brilhando ali, teu olhinho brilhando. Aí eu lembro que você foi embora, a gente falou... Cara, o Rafa tem alguma coisa mal resolvida com o mercado financeiro. Tem alguma coisa. Foi exatamente isso, E aí o nosso amigo comum, o Felipe Aslan, vai ser o convidado para sentar aqui com a gente. Essa história é boa. Fiz ali uma prova social com ele, né? Falei, Felipe, e aí, o que você acha do Rafa? Ele falou, cara, Rafa é um cara super íntegro, vai voar na assessoria, muito bem relacionado, pessoa de confiança, é o que todo mundo busca no assessor. Exatamente. Integridade, confiança e tecnicidade. Vai voar. E aí, Rafa... Quer trabalhar com a gente? Não, foi muito... Eu nem sabia, na verdade, porque como o meu histórico era de asset, eu não sabia exatamente qual que era, na época, a função de um assessor de investimentos, né? Eu tinha ali, estava início de assessoria, eu operava muito sozinho, mas algumas coisas eu precisava de um assessor, mas eu não sabia o quão completo poderia ser o trabalho de um assessor de investimentos. Então, na minha cabeça ali, eu sempre trabalhei com fundos, né? Então, eu entendia dos fundos que eu trabalhei na época. E aí, quando você falou, pô, você não quer voltar para o mercado financeiro? Eu falei, pô, eu quero muito, né? Sim. Aí ele falou, pô, tem uma história aqui... Me dá 60 dias. Me dá 60 dias que a gente vai... A gente precisa resolver uma história aqui primeiro. E aí, de novo, né? O Arslan, que... Legal. Eu falo que os dois são meus dois padrinhos, né? O Arslan por ter me incentivado e você por ter aberto as portas, né? Falou, ó, vem aqui, entra no nosso bonde aqui que você é bem-vindo. E aí, a oportunidade passa uma vez só na vida, tem que pegar. Vamos entrar agora, então, nessa parte, vamos chamar assim, sombria dessa transição de carreira, que é o início, que talvez quem está assistindo a gente agora quer fazer essa transição de carreira, tem esses medos prévios de como vai ser. Então, vocês, né, são duas grandes referências nessa migração, né, dessa postura de ter migrado. São dois sócios hoje relevantes da estrutura, belíssimas carteiras, atendem grandes clientes. Mas e o início, Gasal? Como é que foi o início? Como é que você imaginou que seria e como que foi de fato? Né? Tem ali o orçado e o realizado, né? Como foi o início? Quando eu falei que eu indicava muito cliente para assessoria, né? Eu cheguei e falei, cara, pelo menos esses clientes aqui eu já vou ter garantido, né? Tinha uns 60 milhões ali. Eu falei, cara, vou começar com uma carteira muito boa. Muito boa. Maravilhosa. 3 primeiros meses eu acho que eu tinha 2,5 milhões de carteira. Até meus amigos viram você e falaram assim, cara, ó, porra, Gasal, pô, legal, gosto de você, confio em você, mas, pô, você tá começando, não sei se você vai continuar nisso. Pô, eu tô sendo bem atendido. Cara, não vou mudar agora, não. Isso, cara, muitos. E realmente, né, era um momento ali, cara, eu acho que a grande dificuldade na transição de carreira é exatamente isso, né? Você mostrar pros clientes, né, seus futuros clientes, que você não é mais aquilo que você era. Desconstruir aquela persona que todo mundo conhecia, né? Exatamente. E aqui eu acho que é legal falar que pra gente, transição de carreira, parece literal isso, mas é de fato quem tem uma carreira constituída. Sim. Então, se você está ouvindo esse podcast, você quer ingressar no mercado financeiro, talvez em uma idade mais nova, aí é outro assunto, né? Você está ingressando no mercado financeiro com seus 20 e poucos anos. Aqui a gente está falando de duas pessoas com 40 anos, 37, 40 anos. Eu estava com 40 já. Que já tinha uma carreira performada e aí quer fazer uma transição de carreira. Então, você médico, advogado, dentista, psicólogo, arquiteto, publicitário, informática, que quer fazer uma transição de carreira, é isso que a gente está falando. Isso. E todo mundo enxergava o Gasal como diretor de multinacional da área de TI, e aí hoje, prazer, sou assessor de investimento. Isso aí, exato. Então, isso é muito difícil, né? Cara, tu não entende mercado financeiro. Beleza, tu entende pra caralho de TI, cara, mas de mercado financeiro você não entende nada, né?
Então foi difícil pra caramba, né? A gente, assim, porra, o Fixel me acompanhou, era o cara que... Eu devia marcar o quê? Umas 3, 4 reuniões por dia, Não, né, cara? a gente fazia 3, 4 reuniões por dia. Cara, era o desespero, assim, né? Se apresentando para todo mundo. Exatamente. Isso foi bom para você também, né? Que deu aquela... Vou contar o que vocês causaram na minha carreira, né? A transição de vocês, o que ela impactou a minha, o que é muito legal. Sim, sim. Mas, uma troca. Eu acho que aqui já começa o primeiro, né, insight para quem está assistindo a gente, que é o seguinte. Quando você faz uma transição de carreira, existe, de fato, um esforço muito grande no início para você falar com o máximo de pessoas possíveis para você contar o que está acontecendo. Isso. Assim, olha, deixa eu contar o que aconteceu. Migrei, estou agora trabalhando com isso. Posso falar o que eu estou fazendo, ou como eu quero fazer? Né? Então, fez muito, né? E uma coisa que a gente fala muito para quem quer fazer a transição, né? É você tem que ter a sua listinha de casamento, né? Que é o seguinte, antes de você pensar, você fala assim, cara... Deixa eu fazer uma lista aqui de todas as pessoas que eu conheço que são potenciais clientes meus. E dessa listinha, Gasal, vamos pensar aqui como dica para quem está assistindo a gente. Essa listinha tem número de pessoas? Não. Não tem número. Não. Cara, mas você fazia por blocos? Pessoal do colégio, pessoal, sei lá, do meu prédio, pessoal do meu ex-trabalho? Como é que era isso? Cara, eu fazia assim... por onde eu conhecia, né? Que assim, qual vínculo? Qual vínculo, porque na hora de você fazer uma reunião importante, assim, você, né? Era legal que eu tentava marcar todo mundo mais ou menos perto, assim, né? Para dar você foca naquilo ali, né? E muito potencial de captação. Né? Por quê? Assim, a gente já escutou isso algumas vezes aí que quanto maior a captação, mais tempo provavelmente você vai demorar para trazer esse cliente. Sim. Então eu comecei 50 mil, cara, qualquer cara que vou botar 10 mil, vem, pode vir. 15 mil, vem, bota, vambora, tô fazendo, né? Tô aceitando tudo aqui. Então, nesse início foi muito isso. Mas você deixava grupos de contato que você teve, colégio, faculdade, trabalho, você ia fazendo essa separação. Sim, separava por isso e em cada um potencial de captação. Potencial. E aí, assim, talvez as pessoas que estão assistindo a gente, é uma dúvida que a gente escuta muito. Mas eu não tenho ideia quanto essa pessoa tem. Como é que você consegue fazer uma leitura? Porque é muito difícil você olhar para uma pessoa e olhar um cifrão, né? Não é isso que a gente está falando. Mas o que leva em consideração para você estimar que aquela pessoa poderia ser um cliente investidor? Sim, cara, assim... Estilo de vida? Primeiro é o estilo de vida. E, geralmente, a maioria dos meus clientes, das pessoas que eu trouxe, né, nesse início, geralmente você faz isso. Eu convivi com eles a vida inteira, né? Então, assim, uma boa parte da minha vida. Já de conviver. Então, conheci. Então, assim, você vê o próprio estilo de vida, os hábitos da pessoa, né? Eu errei muito, tá? Teve gente que eu achava que tinha muito e tinha pouco. Tinha pouco, eu achava que tinha pouco e tinha muito. Sim. Então, você erra muito. Normal você errar, mas você tem uma ideia para você poder fazer o seu foco. Né? Então, assim, era uma loucura fazer muita reunião mesmo. E eu ainda estava começando no mercado, então eu não tinha tanta técnica. Eu estava sempre botando você junto para... Que aqui eu acho que vale falar da importância de você também estar inserido num bom escritório, uma boa companhia. Para dar esse suporte. Exatamente. Né? Porque muita gente beleza, fez a transição de carreira, seja bem-vindo. Toma aqui seu laptop, ou nem tem laptop, senta aí. E vem com o seu laptop. E um abraço, né? Então, esse onboard, vamos chamar assim, de... Não ter alguém que já está há mais tempo, que vai conseguir apresentar a empresa por você. A gente fala muito que no início, né, e vocês usaram muito essa cartilha, que no início você usa muito nós. E depois você começa a usar o eu. Então nós fazemos, nós temos o Averso hoje. Tem mais 6 bilhões de reais de custódia, tem mais de 10 mil clientes, tem mais 100 pessoas no time. Então, nós. E depois você começa a transformar para eu. Não, eu atendo tantas pessoas, eu tô... Então, assim, esse playbook, vamos chamar assim, de usar o nós, essa cartilha, vocês usaram muito bem e fizeram muita. Sim. Rafa, na tua transição de carreira, você compartilha esse mesmo... esse início, né? O Gasal, quando veio, falou, olha... Preciso me expor para o máximo de pessoas possíveis, rápido, para contar o que está acontecendo. Como é que foi contigo? Não foi muito diferente. Eu acho que tem que partir para isso. Eu fiz uma lista dos meus principais amigos, assim, os mais próximos. Sim. Sempre então começa com a rede de amigos. Aí alguns familiares também. Então eu tinha um textinho mais adaptado para a família, outro para os amigos mais próximos. Tinha aqueles amigos do mercado. Eu tenho muita gente que eu conheço que já é do mercado financeiro e tal.
E então eu fazia meio que um texto diferenciado para cada uma delas, né? Cada grupo. E foi uma coisa muito orgânica, assim. E era presencial, era call, como é que era isso? Não, algumas ligações, outros em grupo, alguns grupos. Pessoal, quero contar uma novidade. Olha que legal. Né? E quando você é benquisto, você tem uma relação de muitos anos com essas pessoas, isso é muito legal. Elas querem que esse seu projeto dê certo. Sim, estão torcendo. Estão torcendo. E é inerente do ser humano querer, do bom ser humano, ele querer ajudar o próximo amigo como pode, né? Claro. Seja com incentivo, ou falar, pô, conheço, eu não tenho, mas eu tenho um conhecido aqui que, pô, eu sei que você é um cara ético, é um cara correto, te conheço há 15, 20 anos. Sim. Talvez você ainda não seja tão técnico, não tenha tanto domínio, mas o André Fixel lá, seu sócio, tem, então leva ele. Sim. Então a gente pega a tua ética e o teu e ele traz a parte técnica. Então foi um conjunto muito bom, porque eu abri o meu capital de relacionamento com a confiança dessas pessoas e a Verso, né, veio com a parte técnica e pô, seu expertise de 15 anos de XP na época agora já passou um pouco, já tá 18. Aqui, então, o que vocês estão dizendo né, para quem está assistindo a gente quer fazer esse movimento, é muito importante você abrir a sua rede de relacionamento e você se expor. Sem dúvida. Talvez quem esteja assistindo a gente, que tem esse receio, como é que eu não quero misturar os meus amigos, aí vai ser bem difícil. Vai ser mais difícil a trajetória dele. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque teve uma vez que a gente fez umas entrevistas com o pessoal que estava fazendo transição de carreira. E aí eu perguntava para todos eles, por que você quer ser assessor? Porque... E teve algumas respostas que me surpreenderam. Porque assim, porque eu acho que eu vou trabalhar menos do que eu trabalho hoje. É uma paga profissão... bem. Paga bem, é uma profissão glamurosa. Esse é o problema. E vários deles eu virava assim, cara, assim... Não você tá errado. Então, assim, você tem duas direções para você tomar. Uma, você tem uma grande rede de conhecidos, de contatos... que vão te impulsionar sem você... ou você vai fazer 30, 40, 50 ligações por dia. Frias, sem conhecer a pessoa. LinkedIn, essas coisas todas. E, vai trabalhar demais. E aí eu acho que se a pessoa for por esse lado, aqui talvez não... É uma transição de carreira, né? Vamos chamar assim, porque ela era talvez, sei lá, advogado e virou assessor ou assessora. Mas é uma transição de carreira diferente do que vocês fizeram. Totalmente. A transição de carreira que vocês fizeram era... eu era trabalhar no mercado de publicidade, tirei esse chapéu e botei o chapéu que eu sempre quis, que é da minha vocação, que é mercado financeiro. Então, o que vocês estão falando é isso. Vocês fizeram essa mudança. Então, saber se expor para os amigos talvez seja determinante. Sim. E tem uma coisa que é muito importante, cara. É o brilho no teu olho quando você fala do que você está fazendo. Porque quando o teu olho brilha, a intensidade que você fala, o jeito que você fala, para onde você está indo, o que tem lá, tudo isso o ser humano sente. Tem coisas que você não consegue passar a palavra. Mas a pessoa que está do outro lado, ela sente, ela fala, opa, esse cara está no lugar onde ele quer estar. Ele tem um projeto. Ele não tá lá, eu não estava lá para pedir dinheiro. Sim. Eu estava lá compartilhando um projeto com as pessoas, né? Com as pessoas. E eu tava muito animado em compartilhar aquilo lá. Sim. Foi consequência as pessoas verem. Mas, que legal, pô, você tá animado. Pô, esse lugar é bom. Aí eu falava mais um pouquinho, mas caramba, tem isso também. Cara, achei o lugar. Porque quando a gente conta uma coisa boa pra alguém próximo da gente, né? E, cara, quando você vibra, você passa essa vibração pra pessoa. Ela fala, é verdadeiro. É verdadeiro. Ela fala, é verdadeiro. Esse cara tá com verdade. Ele não tá contando uma historinha pra tomar meu dinheiro aqui. Você sabe passar na sacolinha com teus amigos. Então, eu acho que é muito de cada um. Eu acho que não tem uma fórmula certa. Agora, a única fórmula certa para quem estiver ouvindo e quem quiser fazer, cara, esteja de coração. É aquilo que o Arslan perguntou para mim. É por paixão ou é por dinheiro? Né? Ou é por propósito, né? Às vezes porque a paixão também ela sobe, acaba. Então, às vezes a paixão pode ser uma palavra, não uma palavra muito boa, mas é um propósito de vida ou é por grana? Então a gente vê muitas vezes, o Gasal tocou num ponto importante. É glamuroso, porque mercado financeiro, advisor, assessor, tem 1000 nomes, né? E aí o cara vai porque, vou ganhar uma grana, vou ter uma vida glamurosa. Deixa eu começar a prospectar então. Ele já está indo para um caminho, talvez já perigoso. E nessa linha que vocês estão falando, né? Eu vi de perto ali a transição de carreira de vocês. A frustração que vocês se depararam, porque ela é inevitável,
dessa lista que vocês fizeram, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Esse aqui eu tenho certeza que vem. Porra. E esse aqui eu acho que vem. E aí o que você tinha certeza não vem. E o que você achava que talvez não viesse, você ia falar, vem. Sim. E é aquele famoso, pô, Rafa, parabéns, estou feliz por você. Aí você... Exatamente. Mas não, e aí, né? E aí, cara? Vai lá, parabéns. Então, como é que foi lidar com isso? Se deu em algum momento um certo... Que mano aberto aqui. Deu desespero no início? Pô, assim, muito. Cara, eu estimei aqui trazer tantas pessoas, na minha cabeça X de volume, e passaram-se ali 6 meses, e aí? Muito. Ali eu tinha na minha cabeça, eu falei, pô, eu tenho 1 ano, né, pra fazer a coisa acontecer. Pô, no 7º, 8º mês, eu tava muito pra trás. Porque é um negócio que leva tempo. Carrego. Né? Sim. É tempo, então você não vai sair convertendo tão rápido assim. E isso vai gerando uma... Deu em algum momento você voltar pra casa e falar assim, caramba, o que eu fiz? Não. Legal. Não, confesso que não veio. Eu falei, eu vou resolver de algum jeito, isso vai acontecer. Não veio putz, já vou pensar no plano B aqui. Não, nunca veio. Nunca veio isso daí. Legal. Eu costumo dizer que quando você tá positivo, obviamente você tem que ser ousado, mas com prudência, né? Claro. Eu sabia que se desse errado, eu tinha um plano B, mas eu não tava afrouxando para ir em direção a esse plano B. Eu tava, aliás, nem olhando para ele, né? Então, nessa hora do aperto, eu falei assim, cara, eu acho que quando você tá positivo, você manda eu vi isso num podcast até comentando, que você manda essa informação para todas as suas células positivas e você manda essa frequência para o mundo. Então, se você fala que vai dar certo, você vai arrumar um jeito e a gente conseguiu, né? Você faz acontecer. Agora, você não pode titubear, né? Se você não quiser 100%, mais um conselho para quem... E essa hora mais escura aí, Gasal? Como foi lidar com isso? Meu, foi o que eu tava falando, né? Eu achei que eu ia chegar balando ali, fazendo... Todo mundo, Gasal, era o que eu queria. Pô, finalmente, você aqui, cara. Meu amigo agora vai cuidar da minha grana. Cara, e foi assim, até acho que foi isso, uns 5, 6 meses. Um ano ali penoso. Não, teve aquela migração, aquela saída da que ajudou a gente. Que foi uma ajuda ali. Que vão aparecendo no caminho. Vai aparecendo. Porque você já foi pro caminho, né, Gasal? Então, mas assim, aí... Aconteceu um fato relevante de um assessor que saiu, a gente herdou a base dele. Foi isso. E aí deu um gás. São oxigênios que vai vê que você tá morrendo, aí vem uma bombinha de ar e te dá um... Pô, tenho mais oxigênio. A beleza do nosso negócio é que todo dia acontece alguma coisa diferente. Então, quem gosta de monotonia, o mercado de assessoria talvez não seja o mercado, porque pra cima e pra baixo. A gente fica... O que a gente fala mais é tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Todo dia. Então, deu uma sobrevida ali. Mas... E mesmo assim, depois, na hora que a gente fez a verso, né? Ainda deu aquela baixada de novo ali, que, né? Todo o processo de migração. Você fala assim, caraca, tô voltando pra trás, caraca. Mas não, foi... A gente deu 3, 4 passos para trás para dar uns 100 para frente. Né? E eu acho que é legal a gente começar a falar sobre isso agora. Quando a gente juntos aqui, a Verso, ela existe há 3 anos e é o tempo que a gente está mais ou menos juntos. Gasal há 4, Rafa 3. E aí, quando a gente montou a Verso junto, né? A gente compartilhou muita coisa ali no início. E aí, a gente, desde o início, sabia o seguinte: a gente precisa se expor. Sim. A gente precisa falar o que a gente está fazendo, porque as pessoas não são obrigadas a saber o que a gente faz. E muito menos como a gente faz. Porque talvez o que você faz... o Gasal trabalha com investimento. O Rafa agora está lá no escritório da XP, trabalha com investimento. Mas e como? Só um parêntese. Era tipo quando eu trabalhava com TI. Minha tia tinha um problema no computador dela. Meu Windows travou. Meu Windows travou aqui, não tô conseguindo acessar, mas tia, eu não faço isso, cara. Chama um técnico pra fazer isso. Tô com um boleto aqui atrasado no Itaú, Gasal, me ajuda. Fala, cara, não tenho a menor ideia do que você tá falando. Mas a gente quis ter uma estratégia de como é que a gente cria uma plataforma de trabalho nossa no dia a dia que a gente consegue expor o que a gente faz e como a gente faz, né? Então, eu acho que isso apoiou ali a gente no início, né? Eu acho que a transição de vocês também. E aí foi aquilo que eu comentei mais cedo, que é o nós, né? Então, os eventos, você começa a criar o contexto de onde você está inserido e a plataforma que você representa, né? Então, peraí, caramba, olha a grandeza desse evento, né? O Gasal está numa empresa grande, o Rafa agora, que evento bacana, Rafa, que sua empresa fez. Isso começa a criar nas pessoas um porto seguro, né? Porque também, vamos lá, pessoal, assim, sem romantismo.
por mais que sejam nossos amigos, aí você falou, pô, será que o cara vai continuar nessa carreira? Será que isso não é ele não foi fisgado ali pelo dinheiro? E eu preciso saber se esse realmente vai ser, se ele vai legitimar nessa profissão, né? Então, acho que o contexto ele vai ajudando, né? Então, você percebe que as pessoas que você ia levando para os eventos, isso foi criando em você autoridade com seus amigos, foi vinculando você ainda mais essa figura que hoje você representa? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, a gente fez eventos na XP. Sim. Então, ali é um lugar muito legal para levar os clientes, né? Sim. Porque a XP não tem agência de bancária igual o Itaú, Bradesco. Então, quando os clientes chegam na XP, no prédio, tangibiliza o lugar, fala, pô, realmente a Verso está aqui. Então, aí a gente vai, fizemos eventos no Figueira, fizemos eventos... E aí começou... Acho que os clientes precisavam realmente materializar tudo aquilo que a gente estava fazendo e falar, pô, que legal. Então, o negócio é sério. É igual o relacionamento, né? Também... Passou 6 meses, 1 ano, 2, 3, você começa como tudo, né? Tem um tempo de maturação. E vocês tiveram clientes que vocês conversaram nessa transição de carreira de vocês e vocês estão 4, 3 anos e estão vindo agora? Sim. Isso está acontecendo? Teve gente que veio na hora e teve gente que só está vindo agora. Porra. E teve gente que ainda não veio. Ainda não veio, tem. Que vai vir. Vai vir. Mas já tem gente vindo agora ainda, de conversas lá de trás? Com certeza, com certeza. E como é que você nutriu isso ao longo desses 2, 3 anos? Na verdade, foi o seguinte, os primeiros que vieram, que acreditaram, a gente começou a fazer um trabalho e, obviamente, na sua ausência, você é comentado. O seu trabalho é ser comentado. E fica ali uma sementinha plantada na cabeça daquele que não foi. Então, de repente, vem uma surpresa. Eu chego de manhã no escritório, abro o computador, no e-mail lá, cliente X migrou para você. Eu falei, liguei para ele, eu falei, meu amigo, você não falou que já estava sendo atendido por outro escritório e tal? Não, pô, cara, acordei hoje e veio você na minha cabeça. Já faz um certo tempo que eu tô acompanhando vocês aí. Eu achei que agora era a hora. Que legal. Então, deixar também a fruta amadurecer e cair do pé, pra você não também comer ela amarga, Você não pode ser o espalha-rodinha também dos teus amigos. Ficar... Né? Tem uma coisa também que aconteceu no início. Nossa, eu tava naquela empolgação de falar com todo mundo, dizendo assim, uma hora você fica chato. Você espalha a rodinha. Você começa a entrar e fala, putz, já vem o gasal, exatamente. cara, lá vem o gasal. Então, você fica aí. Até teve um amigo meu que veio e falou, cara, te dá um conselho. Segura um pouco. Vai aos poucos, e aí foi o que aconteceu, né? Eu fui aos poucos. E aí é o que ele falou, do nada, assim... E essas rodinhas continuam. E aí o cara que veio, falou assim, caralho, tu viu? Pô, legal pra caramba ali. Pô, fui chamado pro evento ali. Pô, você viu, não sei o que. Aí Gasal melhorou minha carteira. Melhorou, exatamente. Tá me entendendo melhor. Atendimento muito bom. Resolveu um problema que eu tinha de um financiamento. Aí o pessoal começa a vir assim e fala assim, pô, cara, tava conversando com ele aqui, ele falou que tá assim, pô, você tá aceitando ainda cliente? Tem como migrar? Eu falei, não, bora, vem Comentei pra cá. com você, de você pra tal pessoa. Cara, ele falou que beleza, liga pra ele. Exatamente. Então isso acontece. Acontece muito. Legal. Hoje tem acontecido bastante. Legal. E vamos entrar um pouco aqui agora no escopo atual de vocês, né? Eu acho que aqui é legal porque vocês têm perfis bem diferentes um do outro em atuação, né? Então aqui, se a gente tivesse... Eu não gosto muito de ter essa definição, mas... Se a gente tivesse uma figura farmer e hunter, eu acho que aqui está mais nessa linha, né? Então, Gasal, como é que é você ser um assessor? O que você entende que é a figura do assessor? Né? Onde ele atua na vida de um cliente e como que você atua? Vamos começar por você. Cara, o assessor... O que é um assessor? Se alguém te perguntar, Gasal, o que você faz? Nossa, boa pergunta. Olha aí, ó. Pegou direto. Nem saiu. O que um assessor faz? O que um assessor de investimento faz? O que ele deveria fazer, o que ele faz? Cara, ele assessora o cliente a, cuidar do futuro dele. Tá bom, legal essa frase. Porque a gente, assim, o que o assessor vê, né? Ele estuda a vida do cliente. Tem que saber muito bem. Eu falo assim, os assessores têm que ser amigos ou melhores amigos dos seus clientes. Né? Você tem que... Legal. Se não era como eram os meus, por exemplo, você tem que virar, né? A gente tem vários assessores, o Rafa também, que fazem muito bem isso, que é o quê? Você conhece muito bem teu cliente. Legal. Então, você sabe o esporte que ele gosta, o hobby que ele faz, se ele gosta de viajar, para onde ele viaja. E com isso, você consegue períodos do ano que ele viaja, que aí você já vai... E você consegue montar, né, uma estratégia, um planejamento para ele conseguir
chegar onde ele... ter uma boa vida. Chegar onde ele quer, se ele tem filho, se ele quer deixar alguma coisa pro filho. Então, assim, é uma profissão que está crescendo muito no Brasil hoje, né? E está amadurecendo. Né? Antigamente o pessoal achava que era só o cara que ficava olhando... É o alocador. Exatamente. Hoje não. Hoje já é um cara que entende mais, já consegue dar palpite. Ele está atendendo, às vezes, a empresa do cliente também. Legal. Então, isso acontece muito. Eu atender o cliente e a empresa dele. Você atende o empresário e a empresa dele. Ou o funcionário que te faz contato com o financeiro. E aí você consegue... Não, mas você consegue pegar o cliente que é o dono da empresa e você ainda ajuda mais ainda. Fala assim, cara, de repente esse negócio que tá na tua empresa, ó, tá errado, tá certo. Pô, olha a direção que você tá indo. Cara, pô, se acontecer alguma coisa contigo, vai dar problema na hora da sucessão pro teu filho. Sim. Então, ficou um negócio muito... Ele virou um planejador financeiro. Deixou de ser um assessor e virou um planejador, né? Mas acho que você tem uma característica ainda, além disso, o Gaza, que é negócios. Sim. Então, você também... Você é um cara que faz muitos negócios, que você, nesse nível de relacionamento que você tem com seus clientes... você também começa a perceber dores que não são relacionadas à alocação de recursos. Então, pô, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda a vender uma fazenda, me ajuda... Então, você entende que o assessor também ocupa esse espaço. Sim, isso é um bom ponto que você levantou aí. Que é assim, você vira meio que um hub de negócio ali, né? Um cliente seu levanta a mão e fala assim, quero fazer um evento de liquidez, quero vender minha fazenda. Aí já vira assim, pô, peraí, vamos olhar aqui na minha carteira se eu tenho alguma coisa que possa ajudar. Se eu não tenho na minha carteira, eu vou para a Verso e vamos ver se tem no universo da Verso alguém que possa... Então, assim, ele também ajuda, né, nessa parte do relacionamento com coisas que, às vezes, ele nem sabe o que fazer. Eu estava conversando com um cliente outro dia, que é uma empresa com faturamento bom, só que, assim, ele não tem ninguém que cuide do financeiro dele na empresa. Tem uma pessoa lá, só que essa pessoa... Assim, não, tá lá, um benefício adquirido da empresa. Quantos a pagar, receber e beleza. E na hora que você começa a ver as operações que ele faz dentro da empresa, você fala assim, cara, você está perdendo oportunidades aqui. Tá deixando dinheiro na mesa, alocando mal. Exatamente. Não, e assim, putz, você está... Benefícios fiscais que você não está aproveitando. Está deixando de aproveitar. E, cara, o cara pensa em daqui a um tempo vender a empresa dele. Ele fala assim, cara, do jeito que está o teu balanço hoje, você não vai conseguir vender bem essa empresa, não vai vender pelo que vale. Então, isso é uma coisa que a gente consegue entrar e ajudar também. Então, você identifica que o assessor, ele também, se ele quiser ir para essa vertical, ele tem o mar aberto também para ir, para fazer negócio. Tem. Muito. Nessa linha. Sim. E é engraçado que com você acontece isso. Né? Pô, conhece alguém lá na Louis Vuitton, minha mulher quer comprar uma bolsa. Ou conheço. E você desenrola ali, bota o contato da pessoa. E é isso, é esse vínculo, né? A pessoa vai fazendo negócio com você... Tem reciprocidade e a gente quer estar perto de pessoas que nos ajudam, né? Então, Rafa, você é uma linha que você é muito comercial, você é um cara que tem muito relacionamento também, mas você, diferente do Gasal, talvez seja um pouco mais analítico, um pouco mais centrado ali no dia a dia, entregar para os clientes também um bom relacionamento e um bom atendimento. Como é que é a sua diferença para ele, assim? Você se vê diferente dele ou como é que... Eu acho que o que o Gasal falou faz muito sentido, você olhar o todo. Né? E o Gasal é muito pro-business, assim, pro-negócio. Ele realmente vê fora da caixa. Mas eu acho que faz todo sentido. Quando você está no início, está com uma carteira pequena, você tem mais tempo para você tentar analisar esse todo. Né? Não que eu não tenha esse tempo, mas com uma carteira um pouco mais parruda... Te demanda mais coisas no dia a dia. Exatamente. Mas, por exemplo, no início... A gente conseguiu melhorar a parte de seguro patrimonial da empresa de um cliente nosso. Ele estava começando, ele tinha acabado de vir para a Verso, só que ele já abriu que a parte da minha empresa era um seguro patrimonial relevante. Cara, não estou feliz. Pô, peraí, vamos resolver. A gente não tem aqui, mas a gente resolveu uma situação com ele. Aí, um outro cliente, esse mais recente, eficiência tributária também. A gente conseguiu, junto com a Verinha, ali, a gente conseguiu trazer um canal de negócio para ele muito legal, para ele ter um diferimento fiscal que ajudou muito na empresa. Então, a gente procura brechas. Né? Eu acho que a figura do assessor lá atrás era realmente ter um excelente entendimento da plataforma da instituição financeira, né? E resolver... tirar todas as dúvidas do cliente para ele aplicar. Hoje não é isso. Esse assessor ficou para trás. Agora, o assessor... Evoluiu a carreira. Evoluiu. Eu acho que
você gosta de fazer, eu gosto de fazer aquele comentário também, aquela comparação com o médico, né? Então, Perfeito. se você não fizer todas as perguntas para você saber onde esse cliente quer chegar no curto, médio e longo prazo, você está fadado a ficar limitado a um percentual da carteira daquele cliente. Sim. Senão, você vai ficar sempre aplicando ali o CDB, vai ficar recebendo ordens e aplicando. Então, de fato, é importante você entender se esse cliente é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, se ele não tem filho. Qual o regime que ele trabalha. Qual o regime, se ele tem, quantos imóveis que ele tem, se ele tem imóvel, se ele não tem, quantas viagens ele pretende fazer por ano, ou se é um cara que vende as férias para ficar aqui. Nesse detalhe. Não, e tem uma pergunta que eu acho que vocês fazem muito bem isso, que é, tá bom, por que você investe, né? Perguntando pro cliente. Exatamente. E muitos clientes não sabem, né? Eles às vezes vão fazendo, mas... E a gente vocês trazem muito bem essa clareza para eles. Às vezes ele não tem um objetivo. Ele sabe que ele tem que investir para acumular dinheiro. Sim. Só que muitas vezes, se você fica só acumulando dinheiro sem propósito também, sem uma meta bem esclarecida, hoje a gente tem ali uma ferramenta muito importante que é o Financial Planning, né? Onde você usa essa inteligência de dados, vamos falar dessa forma, em prol do cliente, para ele atingir os objetivos de médio e longo prazo. Então, a partir do momento... E hoje, essa ferramenta que a XP desenvolveu é muito legal porque facilita a vida do assessor. Né? Fazer as perguntas certas para que o cliente consiga, no determinado período da sua vida, chegar nos objetivos. Seja nos 40, nos 40 eu quero estar assim, nos 50 eu quero estar assim, nos 60 eu quero aposentar e nos 70 eu quero ficar curtindo meus netos. Pô, então vamos fazer um plano? Acho que hoje o assessor moderno... Ele o assessor 4.0 ali. Ele tem uma coisa que olhar dessa forma. Tem uma coisa que é muito legal, que eu vejo no dia a dia acontecendo com vocês. Tira agora o fato do cliente amigo, tá? Tira essa figura. O cliente que já era amigo de vocês. Clientes que vieram talvez de uma indicação desse teu amigo. Então, amigo do amigo do amigo. Pessoas que vocês não tinham vínculo, só tinham uma referência. E essas pessoas talvez tenham se tornado amigos hoje. E aí, vocês têm casos, assim, que vocês quiserem comentar, a ponto de se tornarem tão amigos de vocês começarem a frequentar famílias, viajar junto. Então, acho que quando chega nesse nível de relacionamento, aí o assessor ele está muito inserido na vida da família, né? Que é onde a gente quer chegar, né? Ser um ponto focal para aquela família e falar tudo que eu preciso resolver, que fale de finanças, de negócios e de investimentos... Eu tenho o Rafael para falar, eu tenho o Felipe Gasal para falar. Então, assim, vocês têm algum case que vem na cabeça, assim, de não eram amigos, se tornaram e hoje vocês frequentam aniversário, clientes que chamam vocês para o aniversário deles? Acontece? Eu tenho uma cliente que veio da mesa proprietária e a gente começou um relacionamento e teve um fit ali, foi uma troca muito boa, veio evoluindo e hoje... Cara, a gente vai jantar, eu e a Renata, a gente vai jantar na casa dela, com o marido dela. Olha a gente que legal. Faz programas juntos, assim, Rompeu o escopo... Cliente que virou amigo. Rompeu só prestador de serviço. Não. Rompeu. E aí, o serviço fica ainda melhor. Porque, assim, uma coisa importante. Você tem que saber que você continua sendo o assessor. Não é agora, amigo, tá tudo. É importante não misturar as coisas. Legal. Isso é muito a maturidade. importante. Você não misturar, você saber que você presta serviço para aquela pessoa. Mas você usar... Transcendeu também. Mas você usar dessa relação para conhecer ainda melhor e talvez identificar coisas que aquele seu cliente não percebeu. Nem imagina. Ele nem sabe a dor que ele tem. Pô, você nem percebeu isso. Ele, pois é. Bem que e essas pessoas vão ganhando ainda mais confiança para trazer o círculo de amigos dela, os familiares dela também. Trouxe novas a irmã, pessoas. Trouxe o sobrinho. Legal. Então, era uma pessoa, já virou 3 ou 4 agora. Então, vai puxando, vai vir a família. Né? Legal. Gasal, você tem algum caso assim? Cara, tem um cliente que ele veio até de uma outra base e a gente começou a conversar e viu que tinha muita coisa em comum, assim, muito parecido comigo também. Gostava muito de tênis e aí, cara, a gente começou a conversar muito e, cara, com isso ele começou a me indicar as pessoas, começou a indicar irmã, tia, primo, e começou a vir fazer uma carteira da família ali. Um belo dia me chamaram para um jantar da família, todo mundo. E aí, quando você chega lá, esse aqui é meu assessor. Olha, ele que toma conta da minha grana. Vem pagar o jantar da família toda aqui, eu tô teu cliente agora. Não, tô brincando. Que legal, que legal. Isso é bom, assim, eu acho que quando a gente chega nesse nível, né? Tem uma frase que eu vi uma vez de um estudioso do mercado americano, que ele falava que a gente deveria conhecer o nosso cliente a ponto de dar uma festa surpresa para ele.
Quando você vai dar uma festa surpresa para alguém, você tem que saber que a pessoa gosta, quem você vai chamar, que tipo de comida você vai servir, sei lá, os amigos que você vai chamar naquela pessoa. Total. Então, acho que o nosso desafio diário é mostrando para o nosso cliente que a gente pode ocupar esse papel, que o nosso relacionamento vai ser ainda melhor, você vai conseguir atender ainda mais a pessoa. Então, eu acho que é legal a gente mirar nessa direção, né? E principalmente perguntar já de cara na relação o que ele não gosta. Bom, você avesso aqui, renda variável, você não gosta. Respeitando o perfil do cliente. Respeitando o perfil. Você não gosta desse produto. Eu falei renda variável só porque é um produto de mais de risco, né? Mas você saber já o que o cliente não gosta já facilita também para você poder ter um norte, né? Para você começar ali a Sensacional. atuar. Né? Bom, vamos aqui para pontos finais, né? O papo tá bom, mas... Gazal, fala uma recomendação ou alguma coisa que você queira deixar de sugestão para quem está assistindo a gente, falando, cara, quero fazer a transição de carreira, era tudo que eu precisava, me inspirei aqui nesses dois fenômenos aqui. Que isso. E aí, o que você falaria para alguém que está começando, quer migrar? Eu acho que é uma coisa que todo mundo percebeu aqui, que a gente teve foi resiliência, né, cara? Bom. Isso é não desistir, porque o resultado não vem de imediato, demora, assim, bastante, não é? Sim. Um aninho. A gente até conseguiu, né, ter um resultado um pouco mais rápido, assim, mas não é um ano e meio, pode ser até mais que isso. Então, assim, é não desistir. Animal. É o que, cara, não é pelo dinheiro, tem que ser pelo amor, pela paixão, pelo negócio. E, cara, que vai dar certo. Animal. Eu acho que é muito isso. É você dar o primeiro passo. Né? Não ficar esperando a melhor hora. Não, agora alinhamento não é a hora. dos astros. Não, agora eu vou... Não, é igual ser pai, cara. Você nunca vai estar pronto para ser pai. E eu tinha muito esse medo, né? Então, o medo a gente vai ter sempre. Mas vai dá o primeiro passo, dá o segundo, você vai ver que alguns caminhos vão começar a abrir, vai vir uns cactos, umas pedras ali, mas você vai abrindo o caminho e vai treinando. Mas dê o primeiro passo e não olhe para trás. Não olhe para trás. Na hora que você focou, fala, não tenho mais opção de não dar certo. Porque aí você vai se programar para fazer dar certo. Eu acho que eu, na minha vida, sempre fui assim. As coisas que eu queria muito. E outra coisa... Ousadia com prudência. Legal. Não adianta você ser arrojado ou ousado também, não ter um plano B caso não dê certo. Mas acho que você tem que ser ousado, mas ter prudência também, se alguma coisa der errado. Claro, porque a gente está falando de transição de carreira, a gente está falando de pessoas de 35 mais. Exatamente, tem que ter um planinho ali. Não dá para você... Às vezes com família já. Você tem que ter um step magrinho. Não pode ser um step muito grosso, você não relaxar. Deixa um step magrinho ali, porque se furar um pneu na estrada, você não fica tão na mão. Legal. Né? E basicamente isso aí. Sensacional. Pô, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, espero que esse bate-papo aqui tenha te inspirado a você fazer uma transição de carreira. A Verso é apaixonada por esse tema, a gente é muito entusiasta disso. A gente tem uma plataforma perfeita para que, se você quiser fazer uma transição de carreira bem feita, a gente consegue te atender, a gente consegue te dar suporte. Tudo aquilo que vocês ouviram aqui desses 2 sócios da empresa em tão pouco tempo. Então, conta com a gente. Vamos bater um papo, vamos conversar. A gente vai te mostrar o lado não romântico do mercado financeiro, mas em contrapartida é uma profissão maravilhosa, é uma profissão de longo prazo e é muito próspera. Então, seja bem-vindo, venha falar com a gente, vai ser um prazer te receber. Pessoal, obrigado. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto.